Fala aí galera, tudo bem com vocês? Beleza? Bom, eu voltei a assistir um filme chamado O Voo do Navegador. Esse filme ele tem um certo problema para mim. Por exemplo, até a metade do filme, a história, o enredo do filme, o plot do filme, ele é muito bom. Mas da metade para o final, bom, se você já assistiu o filme, você sabe do que eu tô falando, da cena que eu vou comentar aqui. Bom, na cena em que o menino está preso, entre aspas, ele está dentro de uma sala na NASA, sendo monitorado, porque ele tem um contato com um alienígena, com a nave espacial. E, enfim, da metade do filme até o final, a história fica muito pedante, torna-se meio chata, mas até a metade, cara, é muito bom. Aquela cena onde ele cai, ele vai atrás do irmão, dentro de uma floresta, assim, que fica perto da casa dele. E aí ele cai e do nada é como se ele tivesse caído num vórtice, tivesse viajado no tempo, né? De 1978, ele vai parar no ano 1986. Ou seja, alguns anos de diferença, entendeu? E aí, depois da metade para o final, que você vai entender o que aconteceu. Esse filme, ele é um filme histórico. Por quê? Porque foi o primeiro filme a usar o efeito de CGI. Que aliás, né, o James Cameron, para quem não sabe, ele queria colocar o T-1000 no primeiro filme do Exterminador do Futuro. O primeiro filme, O Exterminador do Futuro, é de 1984, ou seja, se o James Cameron tivesse esperado 2 anos, provavelmente ele teria conseguido colocar o T-1000 no primeiro filme, porque essa era a ideia, colocar um exterminador feito de liga metálica, né? Mas esse conceito do CGI, ele foi usado pela primeira vez nesse filme, O Voo do Navegador. Ou seja, o mesmo efeito que o James Cameron usou no filme O Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento Final, de 1991. Eu já vi muitas pessoas dizendo que esse efeito que foi usado no filme O Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento Final, o James Cameron usou pela primeira vez, dizem, né, que o James Cameron usou pela primeira vez no filme O Segredo do Abismo. Que não é verdade, o primeiro filme a usar esse efeito é justamente esse filme. É O Voo do Navegador, entendeu? Não O Segredo do Abismo. O Segredo do Abismo, ele foi o que melhorou a tecnologia, mas o primeiro filme realmente a usar essa tecnologia é esse filme, O Voo do Navegador. E é isso, assim, eu vou trazer mais algumas informações sobre esse filme. Então, bom, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e comente aí se você já assistiu a este filme. Vamos lá. O Voo do Navegador é um filme de aventura e ficção científica americano lançado em 1986, dirigido por Randall Kleiser. E o roteiro foi escrito por Mark H. Baker, Michael Burton e Matt McManus. O filme é estrelado por Joey Kramer, interpretando David Freeman, um menino de 12 anos que é abduzido por uma nave alienígena.
e transportado do ano de 1978 para 1986. O filme apresenta a primeira atuação no cinema da atriz Sarah Jessica Parker, interpretando uma personagem-chave que faz amizade com David Freeman em um momento de necessidade. Os produtores do filme inicialmente enviaram o projeto para a Walt Disney Pictures em 1984, mas o estúdio não aprovou o roteiro e foi enviado então para a Production Sales Organization, que fez um acordo com a Disney para distribuí-lo nos Estados Unidos. E o filme foi parcialmente filmado em Fort Lauderdale, Flórida e na Noruega, sendo uma coprodução com a empresa norueguesa Viking Films. O filme O Voo do Navegador é notável por ser um dos primeiros filmes de Hollywood a usar extensos efeitos CGI. Especialmente foi o primeiro uso de iluminação baseada em imagem e um dos primeiros usos de metamorfose em um filme. O filme também é conhecido por ser uma das primeiras produções de Hollywood a apresentar uma trilha sonora inteiramente eletrônica, composta usando um synclavier, um dos primeiros gravadores e samplers digitais de várias faixas. Desde então, o filme se tornou um clássico cult e tem muitos seguidores cult entre a ficção científica e os fãs da Disney. Em setembro de 2017, a Walt Disney Pictures anunciou que um remake de O Voo do Navegador estava em andamento. Os cineastas fizeram audições para o papel de David Freeman. Vários atores fizeram testes para interpretar o personagem, incluindo Joaquin Phoenix e Chris O'Donnell. Algumas das cenas com o Trimaxion Drone Ship foram renderizadas em imagens geradas por computador, ou seja, o CGI pela Omnibus Computer Animation, sob a supervisão do irmão do diretor Randall Kleiser, o Jeff Kleiser, e foi o primeiro filme a usar o mapeamento de reflexos para criar reflexos realistas em uma superfície cromada simulada. O resultado foi um dos primeiros exemplos de sucesso do que mais tarde seria conhecido como CGI, 5 anos antes do inovador T-1000 do filme O Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento Final, lançado em 1991. De acordo com Joel Kramer, durante a pós-produção, os editores do filme decidiram que algumas cenas precisavam ser refeitas. Então, Joel Kramer foi levado de volta para o set da sua casa em British Columbia. Joel Kramer descoloriu o cabelo logo após o término das filmagens principais e teve que usar uma peruca para as cenas refeitas. A peruca é bastante evidente durante a sequência de viagem no tempo perto do final do filme. No entanto, de acordo com Joel Kramer, poucos espectadores do filme, se é que alguém notou essa discrepância sem que ela o entregasse. As filmagens principais começaram em 4 de dezembro de 1985 e duraram 10 semanas em Fort Lauderdale, Flórida.
O filme teve um orçamento de 17 milhões e meio de dólares. E foi uma coprodução com a Viking Films da Noruega, que financiou 1/3 do custo do filme, enquanto a organização de vendas dos produtores cobriu os 2/3 restantes. O público mais jovem frequentemente confundia o ator Joel Kramer, um ator relativamente desconhecido, com o ator Henry Thomas. Devido à imensa popularidade de Henry Thomas no filme E.T. o Extraterrestre, que foi lançado em 1982, que havia estreado 3 anos e meio antes do filme O Voo do Navegador. A história do filme se passa em 4 de julho de 1978 e em julho de 1986. Cinco anos depois do lançamento do filme, a Disney se associou à Pixar, uma incipiente empresa de efeitos especiais de computadores.